Então, eu vou fazer uma... Boa noite novamente. Vou fazer uma rápida apresentação sobre o nosso evento, né? Então, esse é a segunda edição, né, do I3E Brasil Spotlight Series. E esse é um evento organizado, né, pelos capítulos que compõem a PES aqui no Brasil, além dos capítulos conjuntos, né? A gente tem aí um capítulo conjunto que é PES, PELS e IAS. E eu só apresentando rapidamente, né? Sou Ana Vitória, sou professora de Engenharia Elétrica da UFRPE. Atualmente sou chair do I-Seção Nordeste e vice-chair do capítulo conjunto PES, PELS e IAS. Então, para quem não conhece o I3E, né? Eu acho que boa parte dos que estão aqui devem conhecer. O I3E é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, e é a maior organização, né, a Associação Técnica Profissional do mundo, dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade. I3E, amor. Pessoal, peço que coloquem o microfone no mudo, tá? E aí, atualmente, a gente está com mais de 500 mil membros ao redor de todo o mundo, né, com cerca de 190 países, né, fazendo parte aí do I3E. E aí, ele atua na padronização, publicações, pesquisas, certo? Então, tem a parte de normatização, certo? Então, quem nunca ouviu falar, né, mas está lá, a gente utilizando o Wi-Fi, né, que é uma norma, né, foi normatizado pelo I3E, Wi-Fi, Ethernet, dentre outras várias. Além também de atuar na parte de ética e políticas públicas, e temos também o I3E Explore, que é uma biblioteca digital, certo? Em que a gente consegue ter acesso a artigos, pesquisas, patentes, enfim. Então, aí está só alguns pontos, né, mas o I3E é um mundo à parte, né, na parte da engenharia. Então, ele conta com 39 sociedades, né, cerca de 39 sociedades técnicas, e aí cada uma dedicada ao avanço da tecnologia em sua respectiva área, certo? Então, são para pesquisadores, profissionais, pessoal da indústria ou estudantes. O pessoal da indústria geralmente tem a ideia que o I3E é só para quem está quem é estudante, ou pós-graduando, certo? Mas serve também para o pessoal da indústria. Então, aqui só mostrando rapidinho, não vou falar de cada um, a gente tem aí as diversas sociedades. Então, a PES, né, que é a Sociedade de Sistemas de Potência, está aí, essa coluninha verde, corresponde, né, a essas sociedades aí. E aí, aproveitando para falar rapidamente, que dentro do I3E a gente tem diversos grupos de afinidade, certo? Então, não necessariamente desenvolvem a parte de aspectos técnicos, podemos fazer também, mas são grupos de afinidade que têm o propósito de conectar, apoiar, inspirar mulheres de todo mundo, né? Mantendo, né, tentando fazer a retenção das áreas de STEM, né? Que aí faz a parte de incentivar, né, a participação de todas as pessoas, independente de gênero ou origem, né? Então, a gente tem o Women in Power, que é um braço do Mulheres na Engenharia dentro da Sociedade de Sistemas de Potência, e a gente tem o Mulheres na Engenharia, né, que é o I, que abraça aí todos os membros do I3E, certo? Então, não só para as mulheres, né, os homens também podem fazer parte desses grupos de afinidade. E, não me delongando mais, né, a gente vai ter a palestra hoje, né, sobre equipamentos de subestações HVDC, com nossa querida e maravilhosa Camila Maciel, certo? Então, tá aí a bio dela, mas eu vou deixar a apresentação para ela fazer, certo? Então, Camila, passo a palavra para você. Eu vou tirar aqui minha apresentação para você colocar assim, tá? Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite da professora Ana Vitória. Eu sempre gosto de compartilhar as minhas experiências. Eu já estou há 15 anos na transmissão de energia, trabalhando na área de construção de subestação, trabalhei no OIM também, e desses 15 anos já são 10 anos em projetos HVDCs, né? Já passei pelo Madeira,
Belo Monte, atualmente estou na construção do Bipolo Nordeste 1. Então, é um tema que eu gosto muito de compartilhar, até pela dificuldade de acesso a esse tipo de conteúdo. Eu sempre acho importante trazer isso para estudantes, para os profissionais que já estão no mercado, porque é um tema que a gente já figura no Brasil como um dos protagonistas mundial em relação ao HVDC, não só pela quantidade de projetos, mas pelo tamanho dos projetos que a gente tem no Brasil, pela relevância que a gente já tem. Então, eu digo que a HVDC já não é mais futuro para o Brasil, né? É presente. Então, a gente já tem atualmente grandes projetos e no futuro a gente tem mais ainda. E o que é que eu quero apresentar para vocês hoje, né? O que é que eu separei como tema para vocês? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Vamos lá. Compartilhar. Vocês conseguem ver minha tela já? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu contar aqui. Então, o tema que eu separei hoje é sobre equipamentos de subestações HVDCs. Então, o que é que eu vou apresentar para vocês? Primeiro, balizar conceitos que a gente precisa entender antes de falar de equipamento. Então, um design básico de uma subestação HVDC, porque quando eu falar de transformador conversor, de válvulas, vocês precisam entender um pouco como é que é a configuração de uma subestação HVDC. Então, eu vou dar para vocês um panorama básico do que é que tem uma subestação HVDC. E eu separei o que a gente tem de projetos usuais aqui no Brasil, que é o LCC. Por que eu botei agora LCC? Porque a gente já se fala no Brasil sobre VSC. Então, a gente tem esses dois tipos de tecnologia quando a gente fala em projetos de corrente contínua, HVDC. LCC, que é o Line Converted Commuter, que é a Tira-Estou, que são os projetos que a gente tem no Brasil em operação e em construção. E existe também outro tipo de tecnologia HVDC, que é o VSC, que é a Voltage Source Converter, que é com o transistor IGBT, que a gente ainda não tem no Brasil. E isso a gente vai ter futuramente, já está previsto estudos para ter esse tipo de projeto no Brasil futuramente. Como o nosso tempo aqui é muito curto, então vou me ater ao que a gente tem aqui no Brasil em operação, que são os projetos em LCC. Então, primeiro a gente vai ver uma visão geral, design básico de uma subestação HVDC, vocês vão entender qual é a configuração de um pátio DC, e eu vou falar dos principais equipamentos que compõem essa subestação HVDC. Então, a gente vai falar sobre transformador conversor, algumas particularidades de um transformador conversor, por que a gente chama o transformador de HVDC e transformador conversor. A gente vai falar sobre o equipamento principal da subestação HVDC, que são as válvulas, sobre o sistema de resfriamento das válvulas, que também é um sistema auxiliar da válvula, que a gente não consegue transmitir sem o sistema de resfriamento. Falar sobre buchas de parede, que apesar de ser um equipamento passivo, mas é muito importante em subestações HVDCs. Reatores de alisamento, também é outro equipamento passivo, mas também é crucial para o bom funcionamento e a confiabilidade dos sistemas HVDCs. Chaves rápidas DC, que tem a cara de um disjuntor lá, mas a gente chama de chave rápida, e ela tem certas particularidades. E os filtros de harmônico AC e DC. Então, esses são os principais equipamentos que eu separei para vocês e vou apresentar para vocês hoje. Então, primeiro, entendendo o que é que tem uma subestação HVDC. Né? Antes de eu falar do equipamento, vocês têm que entender o que forma essa subestação. Então, eu trouxe para vocês um exemplo, um estudo de caso, de uma subestação HVDC, que é a subestação que eu tive o prazer e a honra de construir, que é o Bipolo 2 de Belo Monte, na subestação de Xingu. Então, o que é que a gente tem? Qual é o arranjo básico de uma subestação HVDC? Lembrando, LCC. A gente tem o quê? Aqui, a gente tem o pátio, que seria as barras em corrente alternada, que chega as linhas aqui em corrente alternada. Eu tenho os meus bancos de filtros de harmônico em corrente alternada, que nesse caso a gente tem esses filtros e esses filtros. Aqui tem o que a gente chama de área conversora, com os meus transformadores conversores.
e as válvulas dentro desse meu prédio de válvula. Saindo das válvulas aqui, eu já tenho o meu pátio de corrente contínua. Então, isso aqui é o meu arranjo geral básico de uma subestação em corrente contínua HVDC-LCC. Então, entendendo o arranjo da subestação, vamos começar a aprofundar o básico dessa subestação. Então, vimos o arranjo, o layout. Agora eu vou detalhar a parte específica do DC. Então, o que é que a gente tem? Aqui a gente tem a barra da subestação, AC. Nessa barra, eu tenho conectado os meus filtros AC. Aqui eu tenho os meus transformadores conversores. E nesse caso desse exemplo aqui, eu tenho dois tipos, um YY e um Y-delta. Aqui eu tenho as minhas válvulas, nesse caso, a tiristor, os meus reatores de alisamento, os filtros de harmônico DC e as minhas chave rápida e a saída pelo eletrodo. Então, isso aqui é o que eu tenho básico no meu unifilar da parte do DC. Então, a partir disso, você já vê que a configuração ela é bem diferente do que a gente usualmente vê em projetos de corrente alternada. Então, aqui a gente já vê um pouco as diferenças e particularidades dos sistemas HVDCs. Pronto. Entendemos o arranjo, entendemos a parte de um pouquinho do unifilar, e agora outra particularidade que são os modos de transmissão. Por que eu preciso falar de modo de transmissão? Porque eu vou falar de chave rápida. Então, quando eu falar de chave rápida e os vários tipos diferentes de chave rápida, vocês vão ter que entender antes o que é o tal do modo de transmissão. Por quê? No sistema HVDC, eu posso transmitir a minha energia de diversas formas. A primeira forma dela é o que a gente chama de modo bipolar. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso estudo de casos do Belo Monte. Belo Monte, a capacidade é de 4 gigawatts. Eu posso transmitir essa capacidade de até 4 gigawatts, dividindo ela, isso aqui eu chamo de cada um desse é um polo. Então, lembrando que é corrente contínua. Corrente contínua tem um polo positivo e um polo negativo. Então, quando eu transmito pelos dois polos, eu transmito de forma bipolar, ou seja, cada polo eu tenho a minha capacidade nominal, que nesse caso era 4 gigawatts, cada polo eu consigo transmitir 2 gigawatts. Então, em modo bipolar, eu estou com cada polo até a sua capacidade nominal, e aqui eles conectados no que a gente chama do eletrodo, que é a minha referência de terra, para ter cuidado do meu desbalanço de corrente entre os polos. Então, aqui é o meu modo de transmissão bipolar. Mas e se eu tiver um problema em um dos polos? Como atua o sistema HVDC? Isso é uma das vantagens do sistema HVDC, a flexibilidade na transmissão. Se eu tiver problema em um dos polos da minha subestação, eu posso ainda continuar a minha transmissão. Então, existe essa possibilidade pela característica dos meus sistemas HVDCs. Então, se eu tiver problema em um polo, eu posso ainda continuar transmitindo em 2 tipos de módulo. Um primeiro é o modo monopolar, com retorno metálico, ou seja, eu tive um problema na minha subestação, tá vendo aqui que essa parte aqui, ele não está conectado, eu tive um problema em um dos polos da minha subestação, mas a minha linha, ela ainda está funcionando, ou seja, eu ainda posso usar o outro cabo da linha para fechar o meu circuito, para fechar o meu retorno e posso transmitir até a capacidade máxima desse polo, nesse caso, do nosso exemplo, de 2 gigawatts. Ou seja, eu continuo a transmissão, eu não interrompo a transmissão. Eu tive problema em um polo, dependendo do valor que eu estou lá transmitindo na hora, eu posso isolar esse polo que está com problema e continuar a transmissão em modo monopolar. Isso é uma das possibilidades que a gente chama de retorno metálico, mas eu ainda tenho uma outra possibilidade, que caso eu tenha um problema na minha linha, eu posso utilizar o retorno que a gente chama de retorno pelo eletrodo. Então, essa também é uma outra particularidade dos sistemas, que eu posso utilizar, eu tenho um eletrodo
construído em cada subestação. Então, em cada subestação, eu tenho uma linha que sai da subestação e conecta no eletrodo. Nesse eletrodo, eu tenho anodos e catodos enterrados, que vão ser o outro polo do sistema, e eu consigo fechar o circuito e continuar a minha transmissão. Então, essa é uma das grandes vantagens do sistema de transmissão HVDC. Ele consegue continuar a sua transmissão sem interromper essa energia. Então, consigo rearranjar o sistema e continuar a minha transmissão. Então, essa é uma característica, são esses modos de transmissão. Entendemos arranjo, layout, modos de transmissão. Agora, vamos aprofundar sobre as características e equipamentos. Então, aqui a gente tem já uma visão do pátio DC, né? O que é que a gente tem de equipamento. Então, aqui eu tenho o meu prédio de válvula, a saída de cada polo. Então, aqui eu tenho a saída, nesse caso, é a subestação de Xingu, o polo negativo e aqui o polo positivo. Então, eu tenho aqui a saída do meu polo positivo, a saída do meu polo negativo, ele conecta aqui na minha linha, e essa parte aqui no meio, a gente tem a conexão do neutro. Então, isso aqui é o meu pátio DC, né? Aquela hora que, para quem nunca teve contato com o sistema HVDC, vai pensar, o que é isso, né? O que são esses equipamentos, essa configuração? Então, essa já é a diferença, o impacto de você ver e lidar com sistemas HVDC, a complexidade que é a configuração do pátio de corrente contínua. Aqui é um exemplo da subestação de Terminal Rio. E eu acho que o vídeo não está passando. Não está passando, mas eu tenho... Eu vou procurar esse vídeo aqui depois para passar para vocês. Vamos lá. Vou ver se eu tento achar aqui para passar para vocês esse vídeo. Aqui, prontinho. Esses são os reatores de alisamento. Aqui é um TC ótico. Aqui é outro reator. Aqui é a bucha de parede. É muito bonita, é linda. Muito bonita hoje. Estava novinha, tinha acabado de ser energizada. Não tem 1 grama no pátio. A brita toda nova. Aqui é o pátio DC. E aqui é uma visão geral da subestação de Terminal Rio. Olhem o tamanho dessa subestação, né? Então, quando a gente fala de HVDC, a gente fala sempre de grandes dimensões, de uma quantidade elevada de equipamento. Cada subestação dessa, a gente tem cerca de 4.000 equipamentos. Então, você fala, não, o que é construir uma subestação HVDC? É você ter que lidar com um número elevado de equipamentos, um número elevado de capacidades elevadas de corrente, equipamentos grandes. Então, olha o tamanho dessa subestação aqui, né? Ela fica numa parte, isso é Terminal Rio, que é aqui no estado do Rio de Janeiro, na região de Paracambi, e ela fica, você vê que ela fica rodeada numa área bem montanhosa, né? Então, você está andando pela estrada lá e do nada aparece esse monstro dessa subestação. E é uma subestação estratégica, importante para o estado do Rio de Janeiro.
e que abastece, na época que a gente está com alta geração de Belo Monte, 70% do que é consumido no estado inteiro do Rio de Janeiro, só pela linha de Terminal Rio. Então, por isso que eu friso sobre a importância dos sistemas HVDCs para todo o sistema elétrico brasileiro como um todo, né? Isso chega aqui no Rio de Janeiro, a BMTE chega em Minas Gerais, também tem essa mesma capacidade. Então, são projetos extremamente estratégicos e importantes para o sistema elétrico brasileiro. Então, aqui a gente tem a subestação de Terminal Rio. E agora a gente vai começar a detalhar esses equipamentos principais. Então, já dei uma visão geral para vocês sobre o que é que a gente tem na subestação, né? Vocês entenderam o que é esse layout, esse unifilar, os modos de transmissão. Então, a gente vai começar agora a detalhar esses equipamentos. E o primeiro equipamento, né? A gente, usualmente, quando fala em subestações de corrente alternada, a gente fala do principal equipamento dessa subestação, que geralmente são os transformadores. Em subestações HVDCs, eles não são protagonistas são as válvulas, mas eles não deixam de ser importantes, né? Então, em subestação HVDC, a gente usualmente chama de transformador conversor, pelo fato dele ser utilizado em subestações HVDCs. Mas o transformador conversor, apesar de se chamar transformador conversor, ele não converte. Ele é um transformador, ele eleva ou baixa a tensão. Ele não converte, ele é chamado de transformador conversor porque ele é utilizado em subestações conversoras de HVDC. E esses transformadores conversores, eles servem para quê? Né? A gente precisa de ter a nossa tensão de referência do meu lado de corrente alternada da válvula. Ele fornece a grande impedância que vai limitar a corrente de curto-circuito na válvula. Então, ele é meio que essa proteção entre o lado AC e o lado DC. Então, ele configura essa impedância que vai limitar essa corrente de curto direto na válvula. E ele tem um papel fundamental, que é o quê? Que a gente chama de separar galvanicamente o lado AC e o DC. E isso é possível através do transformador conversor. Eu vou detalhar sobre... Desculpa. Eu vou detalhar para vocês como é essa conexão do transformador com a válvula. E vocês vão entender por que ele faz essa separação galvânica do AC e do DC. Porque ele conecta diretamente com a válvula. Eu não tenho nenhum equipamento manobrável, eu não tenho nada entre esse transformador conversor e a minha válvula. Ele é conectado diretamente com a válvula, ou seja, ele está entrando corrente alternada aqui no transformador conversor, e essa conexão da bucha aqui, ele vai conectar diretamente na válvula, que vai fazer essa conversão AC e DC. Então, por isso que ele tem esse papel de separar galvanicamente o lado AC do DC. Então, como é que ele faz isso? Qual é essa configuração? Eu trouxe isso aqui para vocês, que meio que uma curiosidade, né? Porque a gente tem várias possibilidades de configuração em subestação HVDC. Ou seja, eu posso ter transformadores com 2 enrolamentos, como esse aqui que eu mostrei para vocês, é um transformador de 2 enrolamentos, que eu tenho aqui um YY e aqui o Y delta. Então, eu tenho de 2 enrolamentos. E aqui é a configuração das minhas válvulas conversoras. Nesse caso, eu tenho 2 pontes de 6 pulsos cada uma, formando uma ponte de 12 pulsos. Mas existem projetos aqui no Brasil, subestações, que têm transformadores com 3 enrolamentos. Que nesse caso aqui é um exemplo. Eu tenho um transformador com 3 enrolamentos. Ou seja, aqui, ó, a minha saída aqui, eu tenho... esse aqui é de 2 enrolamentos. O transformador de 3 enrolamentos, ele tem mais outra bucha aqui, ó, da saída do outro enrolamento. Então, ele tem 4 buchas nessa saída. Ele é um transformador muito maior, bem mais parrudo. De 2 enrolamentos, eu precisaria, nesse caso aqui, de 6 transformadores. Eu teria 3 transformadores desse tipo, mais 3 transformadores desse tipo. Para um de 3 enrolamentos, eu diminuo a quantidade de transformador. Eu precisaria só de 3 transformadores. Porém, esse transformador, ele é muito maior, né? Então, quanto maior a minha capacidade de potência desse transformador, maior o peso dele também. Então, essa avaliação
ela tem que ser feita pela transmissora, pela concessionária, quando ela vai fazer os estudos do seu projeto. O que é mais viável? Eu diminuir a quantidade de transformador, botar uma quantidade menor, com um enrolamento maior, só que eu tenho um transformador muito mais complexo, transformador maior, mais robusto, é muito mais difícil de você transportar esse equipamento. Então, isso é uma decisão que as transmissoras têm que tomar na hora de fazer a construção e a definição do seu projeto. E aqui no Brasil, a gente tem transformadores com esse tipo de configuração? Sim. E ainda tem essa possibilidade, nesse caso, de quando a gente tem 2 pontes de 12 pulsos e também aqui 3 enrolamentos. A gente tem na subestação de Porto Velho, utilizando esses transformadores com 3 enrolamentos. A subestação de Porto Velho foi meu primeiro HVDC, a subestação do Madeira, que participei da montagem lá. Então, eu vi esses transformadores enormes da ABB que vieram da Suécia, e eles têm 3 enrolamentos. Então, a subestação de Porto Velho tem essa característica. O bipolo 1 do Madeira tem transformadores com 3 enrolamentos. Já os outros HVDCs, eles têm 2 enrolamentos, exceto Itaipu. Itaipu, eles têm 2 pontes conversoras de 12 pulsos. Então, eles têm esse tipo de configuração também. Então, a gente tem no Brasil esses 3 tipos de configuração quando a gente fala de transformadores conversores. Então, tem essa particularidade também. E aqui a gente vai ver por que eu tenho, como é que se faz essa conexão, essa configuração do meu estrela e do meu delta. Então, quando eu tenho o meu transformador lá, o meu fechamento ele é feito na conexão entre o transformador e a sala de válvula. Não entendi. Vamos detalhar mais um pouco. Então, ele fica dessa forma. Então, eu tenho as minhas conexões, né? O fechamento eu faço na conexão com a minha válvula. Aqui é o exemplo do meu transformador. Eu trouxe o exemplo do estudo de casos do bipolo de Belo Monte. Então, aqui eu tenho as características de cada um desse transformador. Nesse caso, aqui é a subestação de Xingu. E olha só um detalhe, né? Olha um detalhe aqui. A gente tem aqui a capacidade desses transformadores, né? O transformador delta, ele tem 434 toneladas, 123 mil litros de óleo. Façam as contas aí. A gente tem cada subestação, 3, 6, 7 transformadores de cada tipo. São 14 transformadores no total. O delta é 434 toneladas, o Y é 1530. E 180 mil litros de óleo. Então, imagine como é montar um projeto desse, construir uma subestação dessa, um volume de óleo que a gente tem. Então, é sempre difícil, né? Tem que ser muito bem planejado a estrutura, porque a gente está falando de equipamentos grandes, a gente precisa de espaço, são grandes volumes de óleo. Então, aqui eu tenho na subestação de Xingu e aqui de Terminal Rio. Mas olha uma coisa interessante. Em Xingu, você pode ver que ele tem uma capacidade maior do que Terminal Rio. Por quê? A subestação de Xingu, ela fica no Pará, no estado do Pará. A subestação de Terminal Rio fica no Rio de Janeiro. A linha tem 2.500 quilômetros. A gente vai ter perda nessa linha, né? Por causa do cabo em si, então a gente vai ter perda. Se a maior parte do tempo a minha transmissão é do Pará, ou seja, de Xingu para Terminal Rio, existe a possibilidade de fazer sentido inverso também, transmitido de Terminal Rio para Xingu, só que isso é muito difícil de acontecer, só em casos muito particulares. Então, não faz sentido eu ter a mesma capacidade nas 2 subestações, já que eu não vou usar tanto. Então, considerando as perdas que eu vou ter na linha, a subestação de Terminal Rio, ele tem uma capacidade menor. Então, pelo fato dele ter a capacidade menor, o custo dele vai ser menor também. Então, por isso que esses transformadores aqui da ponta que chega na minha subestação, que ela funciona muito mais como uma subestação inversora, ou seja, ela recebe corrente contínua e inverte para corrente alternada, esse transformador ele tem uma capacidade menor. Então, por isso que ele tem uma capacidade menor. As subestações aqui no Brasil, que funcionam muito mais como inversora, que são as que chegam no Sudeste, eles têm esses transformadores conversores com uma capacidade menor. E aqui foi a minha visita na fábrica da China, né? Nesse projeto que eu estou hoje na construção do Nordeste 1, eu sou responsável pelos equipamentos, pelo projeto dos equipamentos e
a parte eletromecânica. E eu estou acompanhando em fábrica, né, os testes de algum desses equipamentos. E eu fui visitar a fábrica do transformador conversor nosso, lá na China, o transformador Delta, né? Então, eu consegui acompanhar os testes de tipos desse transformador. Então, foi uma das experiências, assim, mais enriquecedoras na minha carreira, né? Então, a gente tem que testar todos esses equipamentos em fábrica. Então, como são equipamentos importantes, a gente acompanha isso. Aqui é o videozinho da saída desse transformador.东北新元素部正负800千伏高压直流项目首批换流变压器正式发力。Esses transformadores, a fábrica fica em Changzhou, que é a parte mais sudoeste da China. Então, ele vai para esse rio e daí ele vai para Shanghai, o porto de Shanghai. Essa cidade fica a uns 100 quilômetros de Shanghai. E aí, daí ele vai por navios. Cada lote desse vai 3 transformadores. Então, na balsa, a gente junta o lote de 3 transformadores e manda. Cada transformador desse sem óleo pesa 300 toneladas. Então, imagina a logística que é conseguir transportar um transformador desse porte, né? Então, quando a gente fala de sistemas HVDCs, a gente tem que pensar sempre em tudo isso. Aqui eu trouxe o exemplo de um transformador de 1000 kV. Imagine como foi para transportar esse transformador, né? Que é um transformador da Siemens. Então, hoje, o maior projeto de HVDC do mundo é esse 1100 kV na China, que é uma linha de 13.000 quilômetros. Então, imagine, 900 toneladas é o tamanho desse transformador. Então, agora vamos detalhar essa conexão do transformador com a válvula. Então, aqui eu tenho, nesse caso, no nosso exemplo aqui, um transformador estrela e o meu transformador em fechamento delta. Esse aqui é dentro da sala de válvula, como é que fica o meu transformador conectado com a válvula. Então, por isso que eu falo que a barreira entre o AC e o DC, ele é feito justamente nesse transformador conversor. Por quê? Porque entre a minha bucha do transformador e a válvula, eu não tenho nenhum equipamento manobrável, não tenho chave, não tenho disjuntor, não tenho nada. Então, essa bucha aqui, ela está conectada diretamente na minha válvula, que vai fazer essa conversão dessa corrente. AC para DC e DC para AC. Então, ele conecta diretamente na válvula. Então, vamos entender esse fechamento aqui desses transformadores. Então, primeiro eu tenho o meu fechamento, a ligação em estrela. Ou seja, a minha conexão do transformador, o fechamento dele é feito por essa conexão eletromecânica dentro da minha sala de válvula. Então, eu faço o fechamento desses transformadores nessa conexão. Então, aqui eu tenho a minha ligação em Y, o fechamento aqui com a minha válvula. Então, eu tenho o fechamento desse transformador, o meu YY, ou seja, o meu estrela. Aqui é outra visão, a gente consegue ver bem essa conexão aqui das buchas e o fechamento em estrela. Aqui já é outro fechamento, que é o delta. Então, a gente consegue ver aqui o fechamento em delta, ó, a conexão das buchas. E eu fecho meu delta aqui, conectando com as válvulas. Aqui é outra visão, a gente consegue ver bem a minha ligação do delta.
e eu tenho o meu fechamento. Falamos sobre transformador, conversor, agora vamos falar do equipamento principal, né, da estrela dos sistemas HVDCs. Eu recebi um dos manuais do projeto que eu trabalho atualmente, aí no manual tinha falando que o coração do sistema HVDC era a válvula. Eu disse, em toda palestra que eu falo, eu sempre falo que o coração da subestação HVDC é a válvula. Eu disse, eles quiseram que ganhar a aprovação rápida do manual, né? Colocar esse trecho lá que o coração da subestação HVDC é a válvula. E realmente é o equipamento mais importante. Então, ele conecta as fases AC ao sistema DC, ele conduz alta corrente, isso é característica dos sistemas LCC, a gente chama de sistemas de fonte de corrente, ele bloqueia em altas tensões, é um equipamento extremamente controlável. Por que é importante eu falar isso, frisar? Porque é uma das características e qualidades dos sistemas HVDC, essa controlabilidade, a gente consegue controlar esse sistema. Ou seja, eu consigo mudar muito facilmente lá na IHM da operação o quanto eu vou transmitir de potência, né? Eu consigo mudar facilmente no IHM. Então, essa facilidade de ser o sistema controlável é uma das características e facilidades dos sistemas HVDCs. Ele é tolerante à falta, é um sistema robusto. A válvula, ela é toda isolada, aqui vocês podem ver que ela está dentro de uma sala, né? Então, ela é toda isolada, com o sistema de ar, nesse caso, para o sistema de Belo Monte 2, ele tem ar-condicionado na sala, a gente tem temperatura controlada, pressão positiva, então a gente sempre fica monitorando o que a gente chama de ponto de orvalho, né, para verificar se não tem umidade dentro da sala de válvula, justamente para ter esse ambiente controlável. Por que a gente precisa controlar tanto o ambiente na válvula? Por causa disso. Porque a gente tem diversos componentes ali, que, principalmente componentes eletrônicos, a gente tem uma quantidade de fibra que, assim, vocês não fazem ideia da quantidade de fibra que tem quando a gente fala de válvula. Por quê? Porque cada tiristorzinho desse, a gente tem o que a gente chama de unidade de controle, que é o que a gente chama de TCU. Então, vou responder as perguntas no final, Matheus, mas essa é uma pergunta boa. A gente tem aqui os tiristores, então isso, quando a gente fala de tiristor, né? Mas qual é a cara de um tiristor? Ele parece uma pastilha, né? Então, isso aqui é a cara do tiristor. Então, a gente tem o tiristor, a gente tem as TCUs, cada TCU tem cada tiristor tem essa unidade de controle, que ele vai controlar os ângulos de disparo. Então, a gente tem os circuitos de proteção passivo, a gente tem esse circuito de resistência para proteger de sobretensão. Então, isso aqui são os principais componentes. Aqui é um exemplo da válvula da Siemens, que a gente tem. E eu achei um vídeo muito legal, assim, eu sou fascinada pelos indianos, né? Porque eles sempre colocam tudo na internet. Eu achei esse vídeo deles mostrando em detalhe. SVDC সম্পর্কে জানবো। এটি একটি সিমেন্স SVDC ভালভ মডিউল এর বিভিন্ন পার্টস পরিচিতি জেনে নেই। এর প্রধান পার্টস ভালভ অর্থাৎ থাইরিস্টর। এর সংক্ষিপ্ত রূপ নাম LTT অর্থাৎ। Então, aqui é o tiristor. Cada pastilha, blocozinho desse, é um tiristor. Então, isso é o que a gente tem. A gente tem vários tiristores conectados lá em série. Então, esse módulo ele já vem com o quanto de tiristor que eu preciso ter em cada módulo. E ele já vem tudo montado. Então, ele já vem montado assim de fábrica. A gente recebe ele já montado, o módulo inteiro. Então, a gente tem aqui os tiristores. Light Trigger Thyristor. Tem o sistema de resfriamento. DC nominal current 3 কিট কারেন্ট পয়েন্ট হয় সেহেতু থাইরিস্টরগুলো তাপ উৎপাদন করে mas é mais para vocês verem এই তাপ উৎপাদিত করার জন্য রয়েছে aqui é o sistema de resfriamento. Então, a gente tem que controlar bem a temperatura da válvula. Então, imagine, são altas correntes que passam aí. Então, a gente tem todo o sistema de resfriamento. এর সাথে সংযুক্ত এই বক্স আকৃতির demineralized water Água desmineralizada, então é um sistema fechado que passa essa água desmineralizada. Nesse caso é এই পানির সাহায্যে থাইরিস্টরের দ্বারা সৃষ্ট তাপ অপসারিত হয় tubulação, estão todos মডিউলের নিচের অংশ যেখানে পানির টিউব দেখছি essa parte marronzinha aqui é tudo SVDC টেকনোলজিতে থাইরিস্টর হচ্ছে SVDC এর সব সার্কিট ব্যবহার করা হয় সাধারণত একটি স্নাবার সার্কিটে রেজিস্টর এবং ক্যাপাসিটর থাকে এই সাদা বক্সের ভিতর রয়েছে স্নাবার সার্কিট থাইরিস্টর ভোল্টেজ মনিটরিং বোর্ড
এই Aqui eu টিবিএম tenho বোর্ড প্রত্যেকটি monitoramento. থাইরিস্টরের জন্য আলাদা আলাদা সমান ভোল্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন নিশ্চিত করা, Cadê প্রত্যেক a ভালভ TCU? বা রিকভারি Aqui a প্রোটেকশন TCU, ইউনিট ó, que eu falei para vocês, a TCU. প্রত্যেক ভালভ সেকশনে একটি করে আরপিইউ গ্রেডিং ক্যাপাসিটরের সাথে সিরিজে থাকে। আরপিইউ এর Você vê todo o মাল্টি controle মোড de স্টার কাপলার, disparo. এটি Então, esse videozinho é muito legal, porque ele এটি mostra em স্যাচুরেবল detalhe রিঅ্যাক্টর। a válvula. Então, vou botar o link depois para vocês, e vocês quiserem rever depois, ele é bem legal. E aqui uma visão geral da válvula. Então, olha, o que eu mostrei aqueles tubinhos ali embaixo, ó, sistema de resfriamento. Essa canaleta aqui cinza é tudo que passa as fibras. Então, lembra, toda aquela unidade de controle TCU, cada TCU daquela tem um monte de fibra. Então, ele passa por todo esse sisteminha aqui. E ela, ó, você vê que ela é montada, né? Ela é conectada aqui em cima e ela é montada toda por módulos. E dentro de cada módulo, eu já tenho tiristores sobressalentes. Então, quando eu tenho uma falha de um tiristor, ele já curto-circuita o sistema e eu já tenho sobressalentes lá para ele não parar de funcionar. Então, ele é montado e criado para eu dar o mínimo de manutenção possível. Aqui é outra visão. E aqui, uma visão de dentro da sala. Acompanhei também os testes em fábrica desse projeto que eu faço agora, parte da Nordeste 1, visitei a fábrica da Nari. Então, a gente faz todos os testes operacionais, testes de elétrico, então a gente acompanha tudo isso, acompanhei tudo isso nessa fábrica, que nesse caso o fabricante era a Nari. E o sistema de resfriamento. Por que é importante falar sobre o cooling system? Porque sem o sistema de resfriamento, a válvula não funciona. Então, por isso que a gente fala tanto, quando a gente fala de HVDC, a importância dos serviços auxiliares. Porque esse resfriamento... aqui eu botei foto. Esse resfriamento da válvula, ele é fundamental para o funcionamento da válvula. Se eu não tenho resfriamento, eu não tenho cooling, a válvula para. Então, assim, são quantos minutos? Eu não lembro quantos minutos são. Sem o cooling, a válvula para. Então, quando ele começa a perder fluxo lá de água, você perdeu o cooling, o resfriamento, a válvula bloqueia, a válvula para. Não adianta. E quando a gente fala de HVDC, a gente fala muito, serviço auxiliar, sem serviço auxiliar não funciona, sem um GMG não consegue abastecer, é por causa do cooling, do resfriamento. Porque olha a quantidade de... ventiladores que eu tenho. Então, isso aqui consome um serviço auxiliar muito grande. É um consumo de energia, isso vem do serviço auxiliar do meu sistema. Então, por isso, quando a gente fala sobre estação HVDC, que ele fala que eu não funciono sem as fontes do serviço auxiliar, porque haja GMG para conseguir abastecer essa quantidade, esse consumo desse sistema de resfriamento. Então, por isso que os serviços auxiliares em subestação de HVDC são tão importantes, justamente por causa do resfriamento da válvula. Eu tenho um sistema industrial dentro desse cooling system, né? Com bomba, sistema de filtro, ele é um circuito fechado com água deionizada, então é um sistema muito específico e sem ele as válvulas não funcionam. Aqui é outro elemento importante, que são as buchas de parede, porque ele faz essa conexão entre a sala de válvula e o pátio DC. E eu acompanhei os testes de fábrica desse projeto, que eu faço parte hoje, né? E por que essas buchas são tão importantes? Olha o tamanho e a dimensão dessa bucha. Essa bucha tem 23 metros e ele pesa 9 toneladas. Ela é isolada SF6, e tem um papel fundamental. Sem uma bucha dessa, a gente não funciona nada, a gente perde o polo inteiro. Então, eu preciso controlar muito a qualidade de como é feita essa bucha, porque ela faz justamente essa conexão, essa transição entre dentro da sala de válvula e a parte externa.
Aqui a visita na fábrica que eu fiz. E outro importante equipamento são os reatores de alisamento. Então, a gente fala muito quando a gente estuda eletrônica de potência, né, sobre a questão do ripple, a saída lá da curva do DC. Então, isso aqui, que é o reator de alisamento, ele é justamente o equipamento que ele faz essa redução desse ripple, dessa corrente DC, na saída lá da minha curva dessa corrente. Então, eu tenho esse equipamento fundamental nos sistemas HVDC. Além disso, ele ajuda a prevenir a oscilação de correntes, ele previne a falha de computação. Então, eu tenho que controlar muito bem no meu projeto qual é o nível de isolamento desse reator de alisamento, porque eu não posso ter valores muito elevados, para não causar alta sobreintensão. Então, esse é um equipamento fundamental em sistemas HVDC, são os reatores de alisamento. E aqui eu tenho um exemplo dos dados técnicos do estudo de caso do Bipolo 2 de Belo Monte. Falamos de transformadores, válvulas, reatores, agora vamos falar de chaves rápidas. As chaves rápidas, eu tenho vários modelos diferentes. Então, eu tenho aqui essa que a gente chama de GRTS, a MRTB, NBGS, a NBS e a EBS. Então, eu vou falar de cada uma delas. Primeiro, a gente entender o que é que eu tenho nessa chave rápida. Então, a chave rápida, ele é uma composição de diversos equipamentos. Ele não é um equipamento só. Ele é uma conexão de vários equipamentos que eu tenho. Esse que é o que seria o disjuntor, né? Mas ele não é, nesse caso, um disjuntor. O que seria esse disjuntor, que é o equipamento isolado, a SF6, que é esse aqui, conectado a um circuito oscilatório. Isso é um ponto importante. Gravem isso na mente de vocês, circuito oscilatório. Então, eu tenho um circuito oscilatório formado justamente por capacitores, indutores, e eu tenho para-raios. Então, esse conjunto de equipamento é que vai ser a minha chave rápida. E por que eu preciso desse circuito oscilatório, né? Por quê? Porque quando a gente fala de corrente DC, lembrem que a gente não tem passagem pelo zero. Então, quando eu preciso ter essa manobra desse equipamento, esse equipamento manobrável, essa não passagem pelo zero, eu precisaria de um equipamento extremamente robusto para interromper essa corrente. Então, o que a gente usualmente tem dos sistemas HVDCs é esse circuito oscilatório. Então, esse circuito oscilatório, ele vai pedir, vai possibilitar, né, que você tenha essa passagem, quando ele tem esse circuito oscilatório, né, essa oscilação que ele faz esse sistema, essa corrente zero. Então, quando ele simula essa oscilação no sistema, ele cria essa possibilidade de ter uma passagem pela corrente no zero. Então, esse circuito oscilatório aqui, essa associação do meu capacitor com o indutor, essa característica desse sistema, essa oscilação estável, ele permite esse amortecimento e fazer essa passagem pelo zero. Então, esse circuito oscilatório é que possibilita eu manobrar esse meu equipamento quando eu não tenho essa passagem pelo zero já nos circuitos em corrente contínua. Então, isso é o que a gente chama de chave rápida DC. Aqui, e eu tenho essa absorção dessa dissipação de energia através dos meus para-raios. Então, eu tenho para-raios conectados lá e esse circuito oscilatório. Aqui é o para-raio, né? Mostrando aqui que ele faz ele absorve ele dissipa essa energia. E aqui, quando eu falei para vocês sobre modos de transmissão, por isso que eu falei antes para vocês, para eu falar dessas chaves rápidas. Então, eu tenho a primeira chave rápida aqui, que é o que a gente chama de MRTB, que é a Metallic Return Transfer Bank. E agora eu vou, assim, fazer um nó na cabeça de vocês, né? Por quê? Porque ela tem o nome de chave de retorno metálico, né? Metallic Return Transfer Break. Só que olha a configuração que eu tenho aqui no meu sistema. Quando eu tenho a minha MRTB fechada, significa que eu estou em modo de transmissão de retorno pelo eletrodo. Olha a confusão na cabeça. Quando eu tenho a MRT, que é a chave que se chama de Metallic Return Transfer Break, eu estou em retorno pelo eletrodo, é o contrário? É exatamente o contrário. Quando eu estou com a minha MRTB, ou seja, ele impede que eu mude para o modo de retorno metálico, eu estou em retorno pelo eletrodo, ele impede que eu mude para o modo de retorno metálico, quando eu estou com a minha MRTB fechada. Então, lembrando aqui o meu circuitinho, ó, tudo isso aqui é a minha MRTB, ela não é isolado o meu disjuntorzinho, né, isolado da SF6, esse capacitor, não. Isso tudo
é a minha MRTB. Aqui é detalhando cada um, né, dos equipamentos, então banco de capacitor, para-raio, o reatorzinho, o disjuntor. Aqui a GRTS, que nesse caso, quando a minha GRTS está fechada, eu estou em retorno metálico. Aqui a minha NBS, que é a minha chave que eu tenho já conectada ao usual dos polos. E aqui a NBS, ela é conectada sempre, né, em operação normal. Então, se eu estou com algum polo bloqueado, o propósito do NBS é isolar o polo permanentemente bloqueado, então é a chave mais usual. A gente geralmente sabe que polo está transmitido ou não pelo fechamento da minha NBS. E aqui é a minha NBGS, que é a Neutral Bus Ground Switch. Para que essa chave? Essa chave, dificilmente, assim, raramente você vai ver essa chave fechada. A gente usa essa chave quando a gente perde a referência do eletrodo. Então, eu estou em modo bipolar, né? E eu preciso ter uma referência de terra para fazer o desbalanço lá das minhas correntes. E eu não tenho meu eletrodo. Então, eu conecto a minha NBGS, que ele vai pegar a referência de malha de terra da minha subestação para fazer esse desbalanço de corrente. Então, eu conecto através dessa minha NBGS. Falamos sobre esses equipamentos principais, agora a gente vai falar sobre os harmônicos, os filtros, que é um grande problema em sistemas HVDCs. As válvulas geram muito harmônico e eles precisam de uma quantidade de potência reativa para funcionar, para a comutação. E a gente precisa compensar essa potência reativa. Por que a gente precisa? Porque, primeiro aqui falando, né, eles precisam absorver essa potência, então a gente precisa fornecer essa energia reativa para as válvulas conversoras fazerem essa comutação, né? Tiristor, lembrando, tiristor, eu estou falando de LCC. Transistor, eu já não preciso desses filtros de harmônico. Por isso que eu falei que a configuração muda de LCC para VSC. Então, o tiristor, né, o LCC, ele gera muito harmônico. Então, eu preciso filtrar harmônico. Por quê? Harmônico é péssimo para a rede. A gente cria muito problema na rede com harmônico. Eu tenho aquecimento, eu tenho distorção de tensão, interferência nos circuitos, né? Eu tenho um problema no meu sistema de controle. Então, o harmônico é muito ruim para a rede. Então, a gente precisa tratar desses harmônicos nessa rede. Você criou o seu harmônico, você que cuida do seu harmônico. Então, aqui eu trouxe um exemplo do bipolo 2 de Belo Monte. Aqui o quanto que eu preciso, né, de potência reativa para ter que a válvula precise. Então, cada sistema, né, cada válvula, cada fabricante, cada equipamento, no seu projeto, ele vai ter lá o quanto ele precisa de potência reativa para consumir. Tendo esses estudos de quanto ele precisa de potência, quais são os harmônicos que ele vai gerar. Então, tem os harmônicos que a gente chama de característico, que é da própria fabricação da válvula, e o não característico, que depende do meu ponto elétrico que eu vou conectar naquele sistema. Sabendo quais são esses harmônicos, né, o quanto ele vai consumir, que eu vou fazer o projeto dos meus filtros. Então, aqui é o exemplo que eu trouxe da subestação de Xingu. Lá na subestação de Xingu, eu tenho bancos de filtros de 3 tipos, que a gente chama de filtro A, B e C. Então, o primeiro filtro, que é o banco de filtro do tipo A, ele é um filtro de tripla sintonia, então são filtros passivos, que ele já é a configuração dele lá do meu circuitinho RLC, ele já é de acordo com as harmônicas que eu vou filtrar. Então, nesse caso aqui, esse filtro ele é de tripla sintonia, ele vai filtrar a harmônica 3, 11 e a 50. Esse outro filtro, que era do tipo B, ele também é de tripla sintonia e vai filtrar a harmônica 13, 24 e 36. E eu tenho um filtrozinho shunt, que é só para reativo. Então, isso aqui depende do local da subestação e da característica da válvula. Isso vai mudar de projeto para projeto. Aqui é o exemplo do circuitinho RLC. Então, dependendo dos valores dos meus capacitores, então aqui eu tenho 3 tipos de capacitor, que é o C1, C2, C3, indutores e resistores. Então, de acordo com o valor que eu tenho lá dos meus estudos do projeto, né, quanto eu tenho a minha capacitância, essa minha indutância, eu vou ter o meu circuito passivo lá já sintonizado no que é que eu vou filtrar. E aqui eu tenho meu filtro DC, que já é mais voltado a alimentar as possíveis interferências no circuito de telecomunicação das áreas vizinhas. Eu tenho nesses sistemas os filtros também na parte DC. Aqui os filtros na parte AC. Então, por isso que as subestações HVDC são muito caras, muito grandes, porque eu preciso de áreas muito grandes para filtro de harmônico.
Então, os filtros, eles têm muitos equipamentos, assim, a parte que tem mais equipamento. Esse projeto aqui da XRT, a gente tinha só, tipo, Xingu tinha ABC, Terminal Rio tinha A, B e 2 shunt, né, C, são 4. Na GAT, é A, B, C, D, E, são 5 subbancos, né, então é uma subestação enorme, gigante, Nordeste 1. Tem bem mais filtros de harmônico, por isso que a subestação é maior. Aqui o filtro DC. Acompanhei os testes de fábrica, né, do Nordeste 2, sobre a parte de filtros. E só uma curiosidade, né, esse foi o primeiro lote de capacitores que a gente fez os testes, o lote de 1.000 unidades de capacitores. E aí eu terminei o teste, eu falei, pronto, agora só falta 24.516. Então, no projeto do Nordeste 1, a gente vai ter 25.416 capacitores. Então, quando eu falo de HVDC, a gente fala desse tipo de número, né? Então, imagine 25.416 capacitorzinhos desse que a gente tem para fabricar, para instalar, né? Então, é sempre um desafio muito grande você trabalhar e construir projetos desse tipo. Muito obrigada. Agora eu estou disponível para perguntas. Tentei passar o máximo que eu consegui de conteúdo, porque, como eu falei, eu tentei fazer milagre, né? Porque geralmente essa aula no meu curso são 3 horas de aula, né? Mas eu tentei passar as informações que eu considerei principal para vocês, né? E fico à disposição para vocês tirarem dúvidas, fiquem à vontade. Camila, muito obrigada. Eu já fiz o curso de HVDC, né, da Camila, sei que aqui é só uma amostrinha grátis, que a gente encontra lá, né? Tá, aqui no chat tem 2 perguntas, se Tá pode colocar mais. Tem uma pergunta sobre em relação à brita, né? Aí, no solo, se usa brita acho que é da mesma forma, né, que a pessoa perguntou. É brita, a subestação Acho que é inteira, comum, né? É comum comum. a subestação. É brita, ou dependendo da região, pode ser lá em Xingu mesmo, a gente não tem brita, mas é seixo de rio, porque não tinha na região lá brita disponível, e era seixo de rio. Mas detalhe, a gente não tem no Brasil, mas na China tem subestação que é grama. Na China tem subestação que é gramado, que eles usam grama. Né? Imagine a manutenção que é, né? No Brasil a gente não tem subestação gramada, mas na China tem. Na China eles têm subestação que é grama, que não é brita. Então depende do país. A malha de aterramento deve ser caprichada. Imagina, né? Pois é, exatamente, é grama. Joia. E por que ficam suspensas no chão? Vamos lá, boa pergunta. Essas válvulas, elas são importadas, a gente traz de outro país. E geralmente nesses países que ele tanto é fabricado e onde é mais utilizado válvula, tem terremoto. Então, por conta desse terremoto, a válvula é suspensa. Então, no Brasil, ela não precisaria ser suspensa porque a gente não tem terremoto. Só que quando a fábrica já fornece para o mundo inteiro, então a gente só faz e pega o mesmo fornecedor. Então, a gente tem, ela é suspensa porque usualmente nos outros países ela é suspensa. Mas em Itaipu, ela é no chão. Que foi a primeira válvula lá de 1900 e bolinha lá atrás, que estão fazendo retrofit agora, ela é no chão. Isso para LCC. O IGBT, o VSC, ele é mais pesado. Então, como ele é mais pesado do que o tiristor, o transistor, o VSC, ela já é no chão, ela já não é suspensa, por causa do peso. Joia. E aí pediram para falar um pouquinho sobre os equipamentos de medição de corrente e tensão. Tem muita diferença? Tem. A gente tem, geralmente, são TCs óticos, né? Então, a gente tem, por medição ótica que a gente tem, então, são equipamentos eletrônicos, não é o equipamento normal que a gente usa em corrente alternada. Então, eles têm o TC ótico, então, a gente usa a parte eletrônica, para medir a tensão, a gente usa um divisor de tensão. Então, a gente não usa um TP normal, a gente usa um divisor de tensão com capacitorzinhos lá e faz essa medição de tensão utilizando o divisor de tensão, né? Que a gente estuda o divisor de tensão. Então, no DC, a gente faz as medições dessa forma. Então, o TC ele é eletrônico, é um TC ótico, caríssimo, por sinal, muito caro.
e a tensão a gente mede por equipamento chamado divisor de tensão. Então, ele é diferente do AC, a medição. Ele tem muito mais parte eletrônica, né? Joia, deixa eu ver aqui. Quais são os principais desafios encontrados durante os testes de comissionamento dos equipamentos? Então, a gente tem esses equipamentos, a gente tem que testar muito bem, né? Porque, imagina, qualquer falha desse equipamento é problemaço, né? Então, a gente tem que entender muito bem as normas. Como a gente tem no Brasil, a gente não tem nenhum NBR de HVDC, então a gente tem que ter acesso e conhecimento às normas internacionais. Então, aí já muda o padrão, né? A gente é acostumado muito com a ABNT, com a NBR, então já muda o paradigma da gente ter que ver a nossa cabeça com norma IEC. Então, esse já é uma diferença que a gente tem em sistemas HVDCs. A gente usualmente não tem ainda NBR, mas teremos. Né? A gente agora, participei da criação recente do primeiro comitê brasileiro da IEC de HVDC. Então, uma das ideias do comitê é trazer as normas internacionais de HVDC para o Brasil em NBR, que é a primeira dificuldade que a gente tem quando trabalha HVDC. A gente não tem norma brasileira de HVDC. Então, a primeira questão a gente tem que estudar as normas internacionais, entender muito bem quando vai fazer os testes desses equipamentos. Então, é muito mais rigoroso, né? Os critérios de aceitação desses equipamentos é muito mais rigoroso. Então, tem alguns testes que são mais chatinhos, como os testes de descarga parcial, que você tem que ter qualquer interferência no laboratório dá interferência no resultado. Então, esses testes de dielétrico, eles são os testes mais rigorosos. Então, geralmente, é mais esses testes por conta do critério de aceitação, né? Que ele é bem mais rigoroso por conta das normas IEC internacionais. Pronto, aí eu vou pular uma pergunta aqui, mas depois eu volto, que é justamente sobre isso, que é qual literatura são recomendadas para entender, né, como especificar. Literatura, eu sempre gosto de falar das brochuras técnicas do SIGRE, né? O SIGRE tem muito material bom, e aqui no Brasil a gente não tem muito conteúdo, infelizmente ainda, de HVDC. Eu sempre recomendo dissertação, teses, né? Mas literatura nacional a gente ainda tem essa dificuldade de ter no Brasil, então a gente tem que buscar literatura internacional, então IEC, I3E, SIGRE, né? Então sempre tem essas literaturas bom. E artigo, né? Procura dissertação. Hoje em dia, ainda bem, né, que o pessoal começou a fazer mais TCC, dissertação, estudar HVDC. Então, busca esse material, porque tem material bom, escrito em português, né, que é material acadêmico produzido pelos próprios estudantes. Então, isso você vai conseguir acesso livre, né? É público, as dissertações, as teses. Então, você consegue ver, estudar um pouco nesses materiais, né? Até a minha própria TCC, minha dissertação do mestrado que eu fiz sobre HVDC, então tem lá também acessível para vocês. Então, eu costumo recomendar sempre esses materiais. Vamos ver, tem mais alguns aqui para a gente finalizar. Na operação, existe multa por utilizar equipamento reserva? Não, existe multa por falta de disponibilidade, né? Então, a gente tem, se você tiver problema em algum equipamento, você precisar bloquear em um polo, né? Porque como é que funciona a transmissão de energia? A gente funciona por disponibilidade. E é comum a gente ter falha em equipamento. A gente tem equipamento reserva justamente por causa disso. Você tem que ter sobressalente, né? E ali um problema em HVDC porque você tem muitos sobressalentes diferentes. O que você não pode é parar a sua transmissão para precisar trocar algum equipamento. Se você parou a sua transmissão, você vai ter desconto na sua receita. Não por usar um reserva, né? Porque reserva já é usual da gente contar com isso, né? Mas mais pela falta de disponibilidade, não pelo fato em si de usar um equipamento reserva, mas mais pela falta de disponibilidade da transmissão. Então, e esses equipamentos todos, existe algo nacional ou são todos internacionais, particularmente em relação aos tecidos óticos, são importados? Ótico, não conheço aqui no Brasil. Quer dizer, não sei, não tenho conhecimento. Todas as subseções que eu fiz, a gente trouxe de fora. Não conheço aqui. Se alguém souber, me avisa, porque eu não conheço. De fora, aqui no Brasil, não. Uhum. Deixa eu ver aqui. Quais são as principais medidas tomadas para mitigar a falha de comutação? Nos projetos VSC, isso é menos preocupante?
VSC é zero preocupante, zero. Isso é o sonho do ONS, né? Porque o grande problema que a gente fala em questão do LCC é isso, é a falha de comutação. E falha de comutação é um problema para o sistema elétrico, por causa da que a gente chama de multi-feed, né? De você ter falha de computação ao mesmo tempo em vários sistemas HVDCs. Isso é um problema do LCC. Né? Porque se eu tiver algum distúrbio na minha rede de corrente alternada, eu posso acontecer alguma falha de comutação. E qual é o medo dessa falha de comutação? Quando eu tenho uma falha de comutação, é como se eu tivesse um curto na minha válvula, ou seja, eu paro a minha transmissão. Se eu parar a minha transmissão, imagine, um bloco de 4 gigawatts, eu parar a transmissão lá, é ruim para o sistema. Só que isso é muito rápido, é milissegundo. O ruim é quando eu tenho interação com outros sistemas HVDCs e eu tenho multifeed. Esse é um problema nos sistemas LCC. No transistor, no IGBT, eu não tenho isso. Por quê? Porque lembra que eu controlo o meu curso de disparo e eu controlo quando a minha válvula pode parar, que é o problema que eu não tenho no tiristor. Tiristor eu só controlo o disparo. Eu não consigo controlar quando ele para a comutação, só invertendo o polo. Então, no transistor, eu não tenho problema de falha de comutação, né? Então, por isso que ele é visto como a solução dos problemas de multifeed, né? VSC eu não tenho filtro de harmônico. Então, assim, é bonitão lá. Acho que até a resistência que tinha ao LCC, né, é um desses motivos. É a falha de comutação, exatamente. Deixa eu ver aqui. Como ocorre a transição entre os modos de transmissão e operação? É necessário realizar o bloqueio dos polos? Boa pergunta. E aí o Luiz Fernando disse que fez o TCC sobre HVDC, né, pelo seu incentivo. Ai, que bonitinho. O Luiz é muito dedicado, né? Eu acompanho as postagens dele no LinkedIn. Parabéns que você fez pelo tema, né? Eu vi você postando sobre isso. E, então, como é que faz o modo de transmissão? Lembra que eu mostrei o modo bipolar? Lá o primeiro? E o eletrodo, ele está conectado lá? Então, quando eu tenho falha em um polo, ele automaticamente remaneja aquela corrente para modo de retorno pelo eletrodo. Eu já estou com o meu eletrodo lá conectado. Então, ele muda automaticamente de modo bipolar para retorno pelo eletrodo. Só que o meu eletrodo, ele tem elementos consumíveis lá, que é o meu anodo e cátodo. Eu não posso usar ele o tanto que eu quiser, né? Eu tenho uma quantidade limitada de horas por ano que eu posso utilizar. Então, automaticamente deu um problema, ele já está com o eletrodo lá conectado, muda para modo de retorno pelo eletrodo. Aí, a operação vai mudar para retorno metálico para não comprometer e utilizar o eletrodo. Então, quando eu estou lá em bipolar, ele automaticamente muda para modo de retorno pelo eletrodo. Aí, depois, a operação muda para modo de retorno metálico. Joia. Aqui o José Rodrigues falou em relação à questão do tempo, né, em relação à temperatura, né? Do cooling? Ah, boa! E aí, eu acho que para a gente finalizar, né? Senão a gente passa o resto da noite aqui. Se deixar, você sabe o que eu faço. Parabenizar aqui pela excelente live, né, pela apresentação. E ele é professor e pesquisador em localização de faltas por ondas viajantes em linha de transmissão. E aí gostaria de saber se tem alguma literatura sobre onda viajante em HVDC. Os vários artigos do professor Felipe Lopes. Então, já ia... O professor Felipe já temos que indicar, né? Não sei, mas tem para quem indicar. Ele tem muitos, assim, muitos bons artigos sobre esse tema. Então, procura os artigos publicados dele, porque ele tem muito material bom brasileiro, né, aqui, publicado sobre isso. Então, ele tem muito material bom sobre ondas viajantes, né, sobre o LFL. Isso. É o Felipe Vigovino Lopes, tá? Se você conhece ainda. E, enfim, é uma pessoa extremamente solícita, maravilhosa. Uhum. Meu amigo da época de mestrado, doutorado. Joia. Tá, Camila, eu queria agradecer, né, encerrando aqui as perguntas. Agradecer em nome do capítulo conjunto, né, da PES, do I3E, né, a sua presença, sempre me atendendo aí nos pedidos. E, Daniela, queria dar uma palavrinha. Dani? Vontade. E, obviamente, desculpa, Dani, agradecer a todo mundo que está aqui, né? Foi muito bom, muito produtivo. Obrigada. Eu também queria agradecer, em nome da PES Seção Nordeste, né, do I3E e da PES em geral, pela sua participação, Camila, pela sua disponibilidade. É sempre muito bom ver mulheres, né, trazendo temas técnicos com tanto domínio, com tanta segurança e sabendo o quanto você influencia, né,
na HVDC aqui no Brasil, né, trazendo toda a sua experiência. Então, muito obrigada, né? Dizer para todo mundo, agradecer também a presença, que essa é uma série de webinars que o Conselho PES Brasil tem organizado, né? Então, a cada mês a gente promove um webinar, cada capítulo, né, que faz parte do Brasil promove um webinar. Então, esse foi feito em parceria com o Join, né, da PES IAS, e o da PES Seção Nordeste Brasil. Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais, no Instagram, porque próximo mês a gente vai ter também um outro webinar promovido por algum outro capítulo aqui do Brasil. E queria saber se vocês estão bonitinhos para a gente tirar uma foto, fazer um registro desse momento. Quem puder abrir a câmera para a gente registrar, é sempre muito, muito legal, né? Ter um registro fotográfico desses eventos que a gente promove. 30 segundos para vocês abrirem a câmera e eu tirar uma foto. Por favor. Obrigada. O pessoal perguntou da gravação, né? A gente vai disponibilizar depois, acho que vai ter no canal, né? Do YouTube. Isso. No canal da PES, da Seção Nordeste, a gente disponibiliza os vídeos. E aí, para quem se inscreveu, a gente manda o link depois. Isso. Já vai direto para lá. Matheus, presidente da nossa sessão, está aí com a bandeirinha do I3E. Obrigada, Matheus, pela presença. 1, 2, 3. X. Virar outra, só um minutinho. Só um minutinho. Um, dois, três. Pronto. Obrigada novamente a todos que participaram. Obrigada, Camila. Espero também contar com você em outras oportunidades. Muito obrigada. Contem Já vamos comigo. marcar a visita. Não, marca a visita terminar o Rio. Printei. Tá gravado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, até mais. Até mais.